Casa da Floresta, capítulo 13. Após tranquilizar Valérios a respeito de sua sobrinha, que estava a salvo sob os cuidados de Eila na Casa da Floresta, Gaius planejou sair antes que seu pai começasse a aborrecê-lo outra vez com aquela história de casamento. Desde o encontro com Eila, estava mais determinado do que nunca a não se casar com uma garota romana. As coisas andavam incertas desde a morte do imperador Titus e a ascensão de Domiciano. E Gaio sabia que seu pai estava à procura de alianças. Passado algum tempo, foi para a cidade. A manhã tinha sido quente e abafada, mas agora grandes nuvens estavam se formando a oeste e ele sentiu um vento frio despentear-lhe os cabelos. Um velho centurião disse uma vez que neste país havia duas maneiras de prever o tempo. Se você pudesse ver as montanhas, estava prestes a chover. Se não, já estava chovendo. Ao dizer isto, o homem suspirou com saudades do céu azul da Itália, mas Gaius respirou com prazer o ar úmido. Quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair, os romanos correram para procurar abrigo, mas um homem ficou parado, com o rosto voltado para o céu, sem se espantar muito. Gaius reconheceu Cynric. "Acompanha-me num copo de vinho?" Fez um sinal na direção da taverna onde eles haviam se encontrado antes. Cynric sacudiu a cabeça. "Obrigado, mas preferiria que você dissesse que não me viu. Aliás, seria melhor para você dizer que não sabe nada a respeito das minhas andanças. Assim não precisarei pedir-lhe para mentir." Gaius levantou uma sobrancelha. "Você está brincando?" "Gostaria de estar. Nem eu mesmo deveria estar aqui conversando com você. Se perguntarem, diga que me encontrou por acaso." "Não se preocupe", disse Gaius, olhando em volta. Uma lufada de vento espalhou pela rua gotas de chuva que, ao cair, levantaram nuvens de poeira. "Todos os romanos estão abrigados a esta hora e não vão prestar atenção a dois idiotas parados debaixo da chuva. Ouça, Cynric, preciso falar com você sobre Eila." Cynric fez uma careta. "Eu lhe peço, não fale nisso. Esse foi o maior erro que cometi este ano. Lianon ficou furiosa comigo. Nada de mal aconteceu, mas não procure minha irmã adotiva de novo." Olhou nervosamente em volta. "Mesmo que possa se arriscar, não posso ser visto falando com um oficial das legiões todo uniformizado. De fato, é melhor você fingir que não me conhece, se por acaso tornarmos a nos encontrar." E ele acrescentou: "Não ficarei ofendido. Alguém finalmente calculou que eu ainda trabalhava para os corvos, e ocorreu-lhes que o fato de servir nas forças auxiliares colocava-me em posição privilegiada para criar problemas quando chegasse a hora. Então me baniram, e se for encontrado em um raio de 20 milhas da cidade romana, posso ser mandado para as minas, ou para algum lugar pior, se é que existe. Adeus." Cynric virou-lhe as costas. Gaius piscou os olhos, surpreso, percebendo de repente que Cynric não usava mais a insígnia de Roma. Devia ser por isso que falara tão francamente. Ele ainda pensava em alguma coisa para dizer quando seu amigo entrou em uma rua lateral e desapareceu, deixando-o sozinho na chuva. Gaius controlou o impulso de segui-lo. Se Cynric fosse realmente um inimigo de Roma, até mesmo uma morte rápida seria melhor do que enviá-la para as minas de Mendip. "Não tente ver minha irmã adotiva de novo." As palavras de Cynric ecoaram-lhe na mente. Seria este então o fim de qualquer esperança de contato com Eila? Sem dúvida, Cynric e seu pai estavam certos, mas ao cobrir a cabeça com sua capa vermelho granada e começar a descer a rua, a umidade de seu rosto não era apenas a chuva. Caelian parou na porta do salão principal, estremecendo quando tagarelar feriu-lhe os ouvidos. Após mais de 2 luas sozinha, havia se esquecido quanto barulho as mulheres podiam fazer quando se juntavam. Por um momento desejou voltar para a solidão de sua cabana na floresta. "Então está de volta", Diedo observou, finalmente notando a presença dela. "Eu me pergunto por que, depois do modo como Lianon a tratou, tendo se livrado de nós, imaginei que não voltaria mais." "E por que você ainda está aqui?" Caelian respondeu zangada. "O homem que amava está no norte, com as águias atrás dele. Seu lugar não é ao lado dele?"
Por um momento, o rosto da moça estampou a raiva que sentia, dando em seguida lugar a algo semelhante ao desespero. Você não acha que eu partiria na mesma hora se ele me pedisse? Perguntou com amargura. Mas ele deu sua lealdade à Senhora dos Corvos. E se não puder ser a primeira para o homem a quem amo, farei os votos definitivos como sacerdotisa e não terei homem nenhum. Sua voz falhou, e as outras voltaram-se para ela. Kailian contemplou-a com certa piedade, satisfeita de jamais ter se apaixonado. Kailian, Edith correu para ela. Tinha esperança de que você voltasse hoje. Lianon está em seus aposentos. Vá vê-la agora. Ela nunca se queixa, mas sei que sente sua falta. E é bom que sentisse, pensou Kailian, enquanto cruzava o pátio cobrindo a cabeça com um chale para proteger da chuva, já que foi ela quem me mandou embora. Como sempre, depois de um período de ausência, Kailian espantou-se com a fragilidade de Lianon. Ela não vai viver muito tempo, pensou, olhando para ela. Não havia nenhum sinal aparente de doença, só uma translucidez crescente. Mas um instinto desenvolvido ao longo dos anos como sacerdotisa dizia-lhe que a mulher estava sendo consumida por dentro. Mãe, estou aqui, disse baixinho. Você queria me ver? Lianon voltou-se a Kailian. Viu que seus olhos desbotados estavam cheios de lágrimas. Eu estava esperando por você, respondeu baixinho. Você me perdoa de tê-la mandado embora? Kailian balançou a cabeça, sentindo a garganta apertar, e cruzou o quarto rapidamente, ajoelhando-se ao lado da cadeira da suma sacerdotisa. O que há para perdoar? Perguntou com voz embargada, deitando a cabeça no joelho da mulher. Sentiu as lágrimas rolarem pelo rosto quando Lianon afagou-lhe os cabelos. Eu jamais deveria ter me tornado sacerdotisa. Tenho causado tantos problemas para você. De repente, por causa daquele toque carinhoso em sua testa, uma barreira que começara a se romper quando abriu seu coração para Eilan, há tanto tempo rompeu-se de vez. Nunca consegui contar-lhe, sussurrou. A princípio não compreendi, depois fiquei envergonhada. Não sou uma virgem pura. Em Eriu, antes de você me achar, fui usada por um homem. Sua voz ficou sufocada. Fez-se um silêncio e então os dedos finos voltaram a acariciar-lhe os cabelos. Ah, pequenina, é isso que a perturba? Achei que havia alguma coisa, mas não quis perguntar. Você não era nem mesmo uma mulher quando eu a trouxe de Eriu. Como poderia pecar? Só que nós não falamos dessas coisas, porque tem gente que não entenderia. Precisamos manter as aparências. Foi por isso que a castiguei, por ter ajudado Eilan. Mas ouça, Kailian, minha querida. O que quer que tenha acontecido com você antes de vir para cá não tem importância. Não para a deusa, e certamente não para mim, desde que você a sirva com fidelidade enquanto habitar a sua casa. Ainda chorando, Kailian abraçou a outra sacerdotisa e, apesar de perder a paciência de vez em quando, ela percebeu naquele momento o que sentia por Lianon era com certeza tão profundo quanto qualquer amor que pudesse ter sentido por um homem, embora de um tipo diferente. E ela amava Eilan, cuja simpatia permitira que enfrentasse essas lembranças. Pelo menos nenhum desses amores jamais entraria em conflito com os seus votos de sacerdotisa. Houve momentos durante o exílio de Kailian em que as gotas da chuva que caíam no beiral do telhado da Casa da Floresta pareciam atingir o coração de Eilan. Gaius tinha partido e ela não iria vê-lo de novo. Isto tinha ficado muito claro. Foi um alívio por estes pensamentos interrompidos quando Kailian mandou chamá-la. — Você voltou! — exclamou a afastar os reposteiros da porta do quarto de Kailian. — Ninguém me avisou. Há quanto tempo está aqui? — Apenas um dia, disse a sacerdotisa. Estava com Lianon. Eilan beijou-a e afastou-se para examinar Kailian de cima a embaixo. De qualquer maneira, não lhe fez nenhum mal. Estava queimada e saudável, e a pequena linha que às vezes desfigurava a meia-lua tatuada entre as suas sobrancelhas tinha desaparecido. Já a perdoaram pelo seu crime? Kailian sorriu. Isto está esquecido, e foi por isso que mandei chamá-la, criança.
Você já está aqui há 3 anos e tem ido bem nos estudos. Chegou a hora de decidir se deseja realmente tornar-se uma de nós e fazer os seus votos. Já faz assim tanto tempo? Era difícil acreditar que a filha de Mairi já era uma criança levada de 3 anos e seu filho mais velho já tinha quase 5. No entanto, ao mesmo tempo parecia a Eileen, que sempre havia estado lá. Sua velha vida estava esquecida, e quando sonhava com Gaius, era sempre com os braços dele envolvendo-a, e sua voz murmurando-lhe ao ouvido. Não podia imaginar-se vivendo com ele no mundo romano. Dieda também vai fazer seus votos agora? Todas elas estavam bem cientes da amargura de Dieda, com o que ela considerava a deserção de Cynric, e agora que ele estava proscrito, quem poderia dizer quando seria seguro para ele voltar? O seu compromisso em tornar-se um guerreiro e vingar-se ainda merecia sua lealdade acima de tudo. Como a lealdade que prende Gaius ao mundo de seu pai, Eileen pensou. Isto é entre ela e a deusa, Caelian disse com severidade. Agora estamos falando de você. Ainda é seu desejo permanecer conosco, pequenina? Dieda fará os seus votos, e eu farei os meus, Eileen pensou. Por que não, já que nenhuma de nós poderá ter o homem que ama? Sim, pelo menos, hesitou, se a deusa ainda me desejar, sabendo que o meu amor foi dado primeiro a um homem. Isto não tem importância, Caelian sorriu radiante. A deusa não se importa com nada que tenha acontecido a você antes de fazer os votos. Contei a Lianon o que aconteceu comigo, e ela me assegurou que é assim. Devo a você esta bênção, minha querida, e estou feliz de poder passá-la adiante. Algumas pessoas não pensam desta maneira, disse Eileen com amargura. Você não deve deixar que elas a perturbem. Caelian pôs as mãos nos ombros de Eileen, olhou dentro dos olhos dela e Eileen teve a impressão de que os olhos escuros da sacerdotisa eram como o lago sagrado em que o passado e o futuro podiam ser vistos. Ouça, irmãzinha, eu lhe contarei a verdade que está no âmago dos mistérios. Todos os deuses e todas as deusas também são um só. Quer o chamemos de Arianrhod, Cathubova ou Dawn. A luz da verdade é uma, mas nós a vemos do modo como a luz se reflete através de cristais ou prismas de muitas cores. Cada uma das maneiras pelas quais os homens e as mulheres veem seus deuses ou deusas contém uma parte da verdade. Nós que vivemos na Casa da Floresta temos o privilégio de ver a deusa de várias maneiras e chamá-la por muitos nomes, mas conhecemos o maior e mais fundamental de todos os segredos, que os deuses, não importa como sejam chamados, todos um só. Isto significa que os deuses dos romanos são os mesmos deuses e deusas de que servimos? Realmente, por isso, esculpem suas imagens, com os atributos de ambos quando constroem seus altares votivos. Mas é verdade que nós, da Casa da Floresta, apesar de sabermos da identidade de todos os deuses, não importa o nome que tenham, acreditamos servir à deusa, na sua forma talvez mais pura, como a divindade que existe em todas as mulheres. E por isso nos dedicamos a servi-la como mãe, irmã, filha. É por isso que às vezes declaramos ver a face da deusa na face de cada mulher. Por um momento, a exaltação expressa nas palavras de Caelian envolveu-a, mas depois Eileen sentiu uma súbita raiva. Por que todos ficaram tão zangados por causa do seu interesse por um romano e os deuses eram os mesmos? Caelian estava presente quando ela falou com Gaius e sabia como se sentia em relação a ele. Como aceitar que esses sentimentos não iam ter mais importância depois que fizesse seus votos? Eles eram parte dela, tão sagrados quanto o êxtase que sentia algumas vezes quando a presença da deusa a invadia, como o luar refletindo-se no lago sagrado. O que será exigido de mim? Permanecer para sempre casta, a menos que seja escolhida pelo Deus. Se comprometer a não falar levianamente acerca dos segredos do templo para os não iniciados, e cumprir sempre a vontade da deusa e de todos aqueles que falem legitimamente em qualquer dos seus nomes. Caelian parou observando-a,
e Eilan pensou no quanto gostava dela e como havia aprendido a amar as outras mulheres, e a vida que levava lá. Seus olhos encontraram os olhos escuros da sacerdotisa. Estou disposta a prometer tudo isso. E irá demonstrar que domina as habilidades que lhe ensinamos e que a deusa está disposta a aceitá-la. Deve entender que não posso adiantar mais nada para cada candidata a uma prova diferente, além do meu juramento de me proibir revelar qualquer coisa. Eilan teve um arrepio de medo. Morando na casa das donzelas, ouvira boatos de candidatas que haviam falhado e sido mandadas embora. Ou pior ainda, desaparecido. Compreendo e estou disposta, falou em voz baixa. Então que seja, disse Kailan. Em seu nome eu a recebo como candidata a sacerdotisa. Beijou Eilan no rosto e ela lembrou-se de uma das sacerdotisas mais jovens. Haviam feito isto no dia em que ela chegou na casa da floresta. Por um momento, os dois beijos se misturam. Piscou os olhos meio tonta com uma sensação de que repetia um momento já vivido muitas vezes antes. Na lua cheia anterior a Samhain, então você recitará seus votos na presença das sacerdotisas. Lianon e seu avô ficarão muito felizes. Eilan olhou espantada. Não fazia isso para agradá-los. Kailan pedira para ela escolher. Mas teria sua decisão de fato sido moldado pelas expectativas de sua família e talvez por outras forças que agissem nas sombras, além da percepção? Kailan, murmurou estendendo a mão para a sacerdotisa, se eu prometer dedicar a minha vida à deusa, não é porque sou filha e neta de druidas, nem mesmo porque jamais tornarei a ver Gaius. Tem que haver mais alguma coisa. Kailan olhou para ela. Quando nos conhecemos, pareceu-me que você tinha um destino a cumprir entre nós, disse vagarosamente. Sinto isso com mais força agora, mas não posso garantir que vá ser feliz, criança. Não espero sê-lo, retrucou ele num soluço, desde que haja alguma razão, algum propósito em tudo isso. Há sempre uma razão, minha querida, embora talvez custemos muito entendê-la. Este é todo o consolo que posso oferecer-lhe. Se a deusa não souber o que está fazendo, que sentido haverá no mundo? Isso é suficiente, murmurou Eilan, ouvindo bater o coração da outra mulher firme e vagaroso debaixo do seu ouvido. Se também tiver o seu amor. Você o tem. A voz de Kailan soou tão baixa que mal se podia ouvir. Eu amo você como Lianon me amou. A lua cheia olhava para baixo, com um olhar vigilante, como se Erenhard houvesse decidido observar pessoalmente as cerimônias. Quando o canto das sacerdotisas que a haviam levado para lá terminou, um frio interno fez arrepiarem-se os braços de Eilan, embora a noite tivesse quente. Será que ela preferia que estivesse chovendo? Não teria feito nenhuma diferença. Se os druidas permitissem que o tempo afetasse seus rituais, não teriam muitas cerimônias religiosas. Sabia que devia estar contente pelo fato de os céus terem escolhido abençoar sua iniciação, mas o luar a deixava inquieta. Pelo menos a claridade a ajudaria a encontrar o caminho, se as sacerdotisas só lhe pediram que voltasse ao templo pela floresta, o que não parecia ser uma grande provação. Ansiosa para terminar logo com aquilo, caminhou rapidamente para as sombras sob as árvores, longe do olhar implacável da lua. Ela caminhou durante um espaço de tempo, que mal daria para enrolar um novelo de linha quando percebeu que estava perdida. Controlando a respiração, virou-se. Este, supôs, devia ser o primeiro teste do treinamento, para ver se podia usar seus sentidos interiores para encontrar o caminho. Recorreu ao poder inabalável da terra sob seus pés. Esse, pelo menos, não havia mudado. A energia da lua e das estrelas vibrava lá no alto, e quando ela se abriu para tornar-se o esteio que as unia, inspirando e expirando ritmadamente, até ter certeza de estar no centro do universo, o medo desapareceu. Voltou a abrir os olhos. O pânico desaparecera, mas o luar que penetrava pelo meio das folhas parecia vir ao mesmo tempo de todos os lados, e ela não tinha ideia da direção em que estava o templo. Ainda assim, se escolhesse uma direção para caminhar, acabaria atravessando a floresta. Antigamente, conforme lhe haviam dito, toda aquela ilha era coberta de árvores,
Mas agora a terra estava salpicada de estradas, pastagens, campinas. Com certeza não andaria muito sem encontrar alguém que pudesse indicar-lhe o caminho. Cantarolando baixinho, foi caminhando sempre em frente, e só depois percebeu que era a canção que as sacerdotisas entoavam quando a lua nasce. Enquanto andava, o brilho radiante da lua transformava o mundo, e entendeu por que ele a havia assustado. Cada galinho era desenhado em prata, as folhas cintilavam e cada pedra a luz refletia e dançava. Mas nesse instante Eilan percebeu que estava vendo algo mais que o luar. Cada coisa viva da floresta tinha seu próprio brilho, um fulgor que foi aumentando até que pôde enxergar quase tão bem quanto a luz do dia. Mas não era dia, pois essa luz não tinha sombra, uma iluminação difusa em que as cores da floresta brilhavam como pedras preciosas. Com um ligeiro tremor, compreendeu de que alguma forma havia ultrapassado a fronteira que separa a terra dos homens e do outro mundo. Era realmente como suas professoras haviam contado. A terra dos vivos e o mundo dos homens eram como as pregas de um casaco, e onde se tocavam, podiam se passar facilmente de um mundo para o outro. Ou talvez fosse apenas de vez em quando que esses mundos se aproximavam assim, em momentos como esse, quando as sacerdotisas cantavam canções sagradas. A floresta onde entrara estava cheia de carvalhos, aveleiras e espinheiros como qualquer outra. Algumas das árvores que via eram-lhe familiares, mas outras não pareciam a nenhuma espécie que reconhecesse. Próxima a um carvalho viçoso, viu uma árvore de tronco prateado e flores de ouro. Uma sorveira brava estava carregada ao mesmo tempo de flores brancas e frutinhas vermelhas. Embora no mundo humano a época da floração já houvesse passado e as frutinhas ainda não estivessem amadurecendo nos galhos. As flores enchiam o ar com um perfume inebriante. Agora que podia enxergar o caminho, ia com mais confiança, tão encantada a ponto de quase esquecer por que estava ali. Percebeu vagamente que esta sedução dos sentidos poderia ser um grande perigo e tentou recordar o seu objetivo. Um senso de dever, mais do que qualquer outra emoção, a fez parar em uma pequena clareira, onde bétulas e sorveiras prateadas fremiam sobre a brisa perfumada como donzelas assistindo a um festival. Fechou os olhos. Senhora, ajude-me. Poderes que habitam este lugar, eu vos reverencio, disse baixinho. Eu vos peço, mostrai-me para onde devo ir. Quando tornou a olhar, viu no meio das árvores uma alameda coberta de pedras toscas. Caminhou ao longo dela, com o passo gracioso que as donzelas aprendiam a usar durante as cerimônias. Logo adiante passava por entre duas grandes colunas entalhadas com espirais e zigue-zagues. Além delas, Eilan viu um lago, cujas águas brilhavam como se refletissem a luz da lua escondida. Mal ousando respirar, passou no meio das enormes pedras e olhou para dentro do lago. Isto, ao menos, tinha feito parte do seu treinamento, pois uma das primeiras coisas que aprendeu foi ver dentro da tigela de visões. Um vento súbito agitou as águas e, quando clarearam, percebeu que a tigela fora como uma vela comparada com o sol que era o poder do lago. Nas suas profundezas, Eilan viu o mar, com um brilho de esmeralda e safira sob um céu de azul transparente. Enquanto olhava, lago, floresta e pedras desapareceram, e ela flutuou como um pássaro voando sobre as ondas. Rodeada por aquelas águas, havia uma ilha coberta de penhascos de arenito vermelho, coroados de templos brancos erguidos no meio de bosques de árvores sombrias. Na montanha mais alta ficava um templo maior do que os outros, cujo telhado de ouro resplandecia. Eilan desceu mais e viu uma mulher vestida de branco caminhando pelo parapeito contemplando o mar. Havia ouro no pescoço e nos pulsos da mulher, ouro ao redor da sua testa e o cabelo era como chama, mas tinha os olhos de Cailian. Um homem jovem saiu do templo e ajoelhou-se diante dela, encostando a cabeça em seu ventre, quando a sacerdotisa o abençoou,
Eilan viu os dragões tatuados subindo pelos braços. Pareceu-lhe que uma voz como gotas de chuva caindo cantava. Eis a terra além das ondas, eis a terra que ninguém pode salvar, o conhecimento perdido que os deuses um dia transmitiram. À medida que o canto foi diminuindo, a cena mudou. Teve a sensação de que muitos anos haviam passado. De repente, o centro da ilha explodiu em chamas e as águas elevaram-se como uma muralha de vidro verde, engolindo árvores, templos, tudo. No momento em que a ilha desabava, uma frota de navios afastou-se dela, saltando pela água, como gaivotas assustadas. Seguiu um deles, com um dragão pintado na vela, enquanto disparava como uma flecha em direção ao norte até as brumas prateadas bloquearam a luz do sol e o mar tornou-se cinzento e verde, como as águas que ela conhecia. Então viu a terra mais uma vez, penhascos brancos e encostas cobertas de grama. Voou por sobre vales e colinas e chegou a uma planície alta e extensa, onde longas fileiras de homens lidavam com cordas, arrastando enormes blocos de pedra. Parte do monumento já estava no lugar e pôde prever o resto dele. Haviam-lhe descrito muitas vezes a dança de gigantes, de modo que ela reconheceu o grande círculo de pedras. O homem que comandava o trabalho parecia-se com seu pai, mas prestava contas a outro que se assemelhava a Gaius, mais baixo e moreno como um silure, mais vibrante de poder. O segundo homem gesticulou na direção do monumento, e ela viu os dragões tatuados nos seus antebraços moverem-se junto com os músculos. Uma lufada de vento atingiu a grama alta da planície. Quando passou a cena, tinha mudado mais uma vez. Fascinada, ficou observando enquanto uma imagem ia substituindo a outra. O colorido e as feições iam mudando a cada novo povo que chegava à terra, mas sempre reconhecia uma expressão ou um gesto que eram familiares. O toque do seu avô numa harpa, a graça altiva de Lianon, e até ela mesma andando de carruagem como uma rainha. Um homem alto viajava ao seu lado, e soube que o toque dele é que permitira que alcançasse seu poder. Tudo que foi sempre será. O dragão ergue-se do mar. Somente os sábios são verdadeiramente livres. Ouviu-se aquela voz clara do outro lado do mundo. A última imagem foi de uma colina de granito onde crescia a urze púrpura. Ventos gelados sopravam do mar na direção do leste, varrendo os campos. Neste lugar varrido pelo vento, árvores de verdade cresciam apenas ao longo do estreito, onde a ilha olhava de frente para a massa assustadora do continente. Assim que percebeu que estava contemplando Mona, e a cena mudou. E Elan viu homens na sua própria raça, vestidos de branco, e mulheres com túnicas de um azul profundo, rostos implacáveis enquanto empilhavam lenha para construir grandes piras. Por um instante não recompreendeu. Então, um raio de luz piscou, à costa do outro lado. Piscou os olhos, reconhecendo a armadura romana. O povo de Mona também o viu, e de repente as piras estavam ardendo. As sacerdotisas dançavam suas sombras contorcendo-se, enquanto recitavam seus encantamentos. Por algum momento os romanos ficaram parados, ouvindo a preleção dos comandantes. Então a primeira fileira entrou na água. O estreito ficou coberto de espuma quando a legião passou. Saíram pingando, mas suas espadas tinham um brilho vermelho à luz do fogo. Com uma precisão aterradora, perseguiam os druidas e suas espadas gotejaram com um vermelho mais vivo à medida que foram matando todos os que encontravam pela frente. Por algum momento e por algum tempo houve silêncio. O fogo cedeu lugar ao cinzento frio da madrugada. Os corvos já estavam ocupados com os corpos. Enquanto Elan olhava, eles levantaram voo subitamente, gritando suas asas escurecendo ao céu. Enquanto as águias se fartam, o dragão dorme. Enquanto os corvos voam, a senhora chora. O que o ódio semeou, a compaixão colhe. Ao ouvir a canção,
Eilan sentiu o coração partido de dor e sua visão ficou embaçada quando as lágrimas encheram-lhe os olhos. Quando conseguiu ver de novo, estava em pé ao lado do lago mais uma vez. Mas já não estava só. Viu uma figura refletida no lago e quando levantou os olhos percebeu que era um homem embrulhado em uma pele de touro com a cabeça enfeitada de penas de falcão e coroada pelos chifres de um enorme veado. Seus olhos arregalaram-se, pois este era um traje que os druidas usavam apenas para cerimônias mais sagradas. Senhor, fez-lhe uma saudação adequada à sua posição. Quem é você? Por um momento, ele lembrava seu avô, mas via agora que era mais jovem, apesar dos fios prateados em sua barba e em seus olhos, brilhavam uma sabedoria e um poder que jamais havia contemplado em nenhum mortal. Isto é o que Ardanos deveria ser, pensou, então, como a grande sacerdotisa que havia vislumbrado algumas vezes, brilhando através de Lianon nos rituais, isso era a realidade. Ele sorriu, e ela teve a impressão de que tudo em volta se iluminava até que o lago começou a brilhar. Eu já tive muitas formas e muitos nomes. Fui o falcão do sol e o garanhão branco, o veado dourado e o javali negro. Mas aqui agora sou o Merlin da Britânia. Eilan engoliu em seco. Ouvira falar dele nos seus estudos, pois o Merlin era um título usado pelos arquiduídas em anos anteriores. Mas a alma a quem ele pertencia não encarnava a cada geração, e dizia-se que apenas os druidas mais importantes o encontravam no outro mundo. Ela umedeceu os lábios. O que quer de mim? Filha da ilha sagrada, você servirá ao seu povo e aos seus deuses? Eu sirvo a Senhora da Vida, respondeu Eilan com segurança, e cumprirei a sua vontade. Esta é uma hora de presságios em que muitos caminhos poderão encontrar-se, mas só com o seu consentimento, pois o caminho que se abre diante de você exigirá que abra a mão de tudo, e se você o seguir, encontrará pouca compreensão ou recompensa. Ele rodeou o lago. E de acordo com os presságios, esta hora é propícia para quê? Assim, de perto, a realidade da presença dele era avassaladora. Eilan ficou contente de ter aprendido a resposta nas velhas histórias. Ela é propícia para a preparação de uma sacerdotisa à maneira antiga, disse com delicadeza. Disseram-lhe que uma sacerdotisa deve ser fisicamente virgem, mas não é assim. Uma sacerdotisa da deusa se entrega no momento certo e depois que o poder passa através dela, reassume sua realeza. Ela dá, mas nunca é possuída. Ela é a iniciadora que santifica o rei sagrado para que ele possa abençoar a sua rainha e para que a vida possa ser renovada na terra. E é isto que deseja de mim? Eilan percebeu que estava tremendo. Como posso fazer isto? Eu não sei como. Não você, mas a deusa dentro de você. Eilan prendeu a respiração quando ele sorriu. E cabe a mim despertá-la. Ele soltou a pele, e quando esta caiu, ela viu que estava nu. Seu corpo, a imagem do Deus poderoso. Ele alisou o cabelo que caía em cachos em suas têmporas, e ela teve a impressão de que cairia se não fosse o apoio daquelas mãos fortes. Então ele se inclinou para beijá-la na testa. Deusa! Seu espírito chamou e sentiu a consciência inflamada por uma chama branca, que precipitou-se para baixo quando ele beijou-lhe os lábios, os seios e ajoelhou-se para abençoar seu ventre. Naquele momento teve consciência da sua essência como jamais havia sido antes, e no entanto, ao mesmo tempo toda a identidade foi subsumida em outro, e se nesta presença era parte dela ou vice-versa, ou ela, Eilan, não sabia dizer. O que sabia sem sombra de dúvida era que uma forma que ultrapassava até mesmo o consolo dos braços de Gaios em volta dela não estava mais sozinha. Eilan ardeu e não foi consumida, e teve a impressão de que a voz que ouvira cantava em tons inflamados. O inimigo você derrotaria, você deve amar. A lei que você cumpriria, você deve desafiar. Aquilo que você guardaria, você deve agora dar. Assim, você conquistará a vitória, filha dos druidas.
Através de você, o dragão renascerá. Sua consciência acendeu-se com imagens de sangue e esplendor, batalhas e cidades de pedra e uma rocha verde erguendo-se num mar interior. Fogo e espada e finalmente um homem de cabelos louros com os olhos de gaios que partia para a batalha com a imagem da senhora no seu escudo. Eu o farei, respondeu, mas não me deixe sozinha. Filha, eu estou sempre aqui, veio a resposta. Você é minha de geração em geração enquanto durar o tempo. Ela sabia que já ouvira estas palavras antes, que isto era apenas a renovação de um compromisso antigo, mas o amor que a invadia estava se transformando em um mar no qual ela se afogou, uma luz em que toda a consciência foi consumida. O próximo pensamento consciente de Elan foi de estar flutuando na água fria. Sentia árvores escuras em volta dela e luar, e em seguida muitas mãos a agarrarem e levarem para a praia. Piscou os olhos, espantada, quando percebeu que estava deitada ao lado da piscina formada pelo riacho que corria abaixo da casa das donzelas. Tentou falar e viu que não podia. Percebeu então o que havia acontecido com ela era um mistério profundo demais para ser contado mesmo ali. No entanto, ficou surpresa de não estarem vendo, pois o calor divino ainda queimava dentro dela, e tal forma que sua pele secou assim que se ergueu da piscina. Em silêncio, as outras mulheres envolveram-na em uma túnica de linho tingida de azul profundo que as sacerdotisas consagradas usavam. Você viajou entre os mundos, viu a luz que não tem sombra, foi purificada, disse uma voz que ele reconheceu como sendo de Kylian. Ela levantou os olhos, mas era a mulher que vira no parapeito de sua visão, que parecia estar ali parada. Filha da deusa, levante-se para que as suas irmãs possam dar-lhes as boas-vindas. As sacerdotisas ajudaram-na a erguer-se e caminharam atrás dela, quando ela seguiu Kylian ao longo do caminho que levava ao bosque sagrado. À luz dos archotes que cintilavam no meio das árvores, Elan viu que Lianon a esperava, ajudada por Elidith. Ao lado dela estava Dieda, os olhos tão arregalados e deslumbrados quanto Elan sabia que os seus deviam estar, seus cabelos colados na testa em mechas úmidas. O que, pensou Elan, teria acontecido com ela? Seus olhos se encontraram e todas as barreiras que os anos anteriores haviam construído entre elas desapareceram. Agora só se lembravam que eram irmãs. Estou feliz de estarmos fazendo os nossos votos juntas, pensou. O teste era sempre o mesmo, mas cada sacerdotisa recebia a visão que os deuses desejassem. Dieda, ela supôs, devia ter descoberto a música. Ela olhou para outra moça e pareceu-lhe que a deusa sorria para ela pelos olhos de Dieda. Elan olhou de volta e viu que estavam todas lá, Meilin, Elidith e as outras que lhe haviam ensinado nos últimos 3 anos. Mas no rosto de cada mulher viu o reflexo da luz do outro mundo, e em algumas delas algo mais, um vestígio de rostos que deslumbraram em suas visões, mudando constantemente e, no entanto, sempre o mesmo. Por que os homens temem a morte que viveremos de novo? Elan se perguntou. Os druidas ensinavam que a alma podia tomar várias formas através dos anos, e ela sempre havia pensado que acreditava nisso, mas agora sabia que era verdade. Finalmente compreendeu a serenidade de Kylian e a santidade que, apesar da fragilidade e falibilidade, ela sentia em Lianon. Elas também haviam estado onde ela esteve, e nenhum acontecimento mortal podia alterar a verdade disto. Ouviu as palavras da cerimônia como num sonho e fez seus votos sem hesitação, pois a promessa mais importante, aquela que incluía e comandava todas as outras, já tinha sido feita para a deusa no outro mundo. Com o sangue ainda vibrando em suas veias e a luz da senhora nos olhos, mal sentiu a picada do espinho quando a meia-lua, que a proclamava sacerdotisa, foi desenhada entre suas sobrancelhas.